Nesse momento, quem pediu gravação de videoaula deve estar: meu Deus, por que eu fiz isso? Já não aguento mais a voz dela. Mas vamos lá, gente. Eu tô fazendo mais um videoaula para vocês. E foi no mesmo dia que eu gravei o da aula passada. Então, por isso que eu tô do mesmo jeito, com a mesma roupa. Mas vamos lá. Tô gravando porque é um assunto muito importante mesmo para eu fazer uma videoaula. Que eu acho que assim vocês vão entender melhor. Que é o uso da crase. Se vocês até hoje não sabem usar crase, vamos prestar atenção aqui que vocês vão aprender. E qualquer coisa, me pergunte aí pelo chat, a gente marca um meet, depois eu vou marcar meets com vocês. Só essa semana que realmente não deu, porque a gente não tinha os horários, etc. Vamos lá. Então, a gente viu no bimestre passado regência verbal e regência nominal, né? Que é o uso da preposição ali. Por exemplo, os homens confiam em Deus. A gente sabe que o verbo confiar pede preposição em. Quem confia, confia em alguém. Em quem? Em Deus. Então, a regência desse verbo confiar, ele é um verbo transitivo indireto porque pede preposição e a preposição em. Na regência nominal, a gente viu que a gente vê se um nome pede ou não preposição. Então, os homens têm confiança em Deus. Então, o nome confiança também pediu essa preposiçãozinha aqui. Crase tem tudo a ver com isso. Porque crase é isso aqui, ó. Calma aí que eu vou conseguir mudar. Crase é isso aqui. É A mais A. Eu adoro isso aqui, que é tipo A mais A é crase com A. Então, o A da crase é o A de preposição, ou seja, quando o nome ou o verbo pede preposição, mas o A artigo. Quando o outro nome aceita o artigo A. Se vocês souberem isso aqui, vocês vão saber crase sempre para sempre. Que é você ver, tal nome está pedindo a preposição A. O outro nome aceita um artigo A. Então, é A mais A. Vocês vão ver melhor com os exemplos. Fiquem calmos. Então, é A mais A. E aí é quando a gente marca essa crasezinha aqui. Beleza? Então, se a gente sabe isso, que é A mais A gente sabe que antes de nome masculino, a gente não vai usar crase. Por quê? Porque não usa o artigo A antes dos nomes masculinos. Mas aí, tem um macetezinho, às vezes, pra gente ver se a gente está sabendo a crase aí direitinho. Por exemplo, vou à igreja. Vai a algum lugar. A igreja é um nome feminino que aceita o artigo A. Então, aqui a gente tem a preposição, mais a artigo. Fica o A com crase. Quando você quer saber se você está fazendo certinho o uso da crase, você pode substituir o nome feminino por um nome masculino. E aí, se couber o ao, o que é o ao? É a preposição a mais o artigo o. Então, se couber, porque quando for nome feminino, dá certinho a crase. Olha lá. Conheço a aluna. Vamos transformar a aluna para o nome masculino? Conheço o aluno. Aqui daria certo a gente escrever conheço ao aluno? Não, porque o verbo conhecer não pede essa preposição a, nesse caso aqui. Agora, quando eu falo, refiro-me à aluna. Quem se refere a alguém. A quem? A aluna. Então, aqui, o azinho com crase. Se eu trocar aluna pela uma palavra masculina, vamos lá. Refiro-me ao aluno. Aqui, já está o a mais o. Então, aqui já está aceita crase. Então, quando for palavra feminina, aceita crase. É isso que vocês precisam saber de crase. Só que eu vou falar as regrinhas aqui, mas para a gente saber cada caso, porque tem alguns casinhos específicos. Por exemplo, vocês têm que saber que nunca vocês vão usar crase antes de nome masculino. Até porque o nome masculino não pede o artigo a. Então, ando a pé, pé é um nome masculino. Vocês não vão usar crase. Vocês não vão usar crase antes de verbo, porque o verbo não pede o artigo a. Então, estou a pensar. Aqui não pode ter crase.
Antes de pronome pessoal, vocês também não vão usar crase. Obedeço a ela. Que vocês não usam artigo antes de pronome pessoal. Tipo, a ela foi ali. Não. Então, também não vai usar crase. Esse a aqui é só preposição. Você obedece a alguém. Então, não tem um artigo. Esses são os casos que é proibido usar crase. Eu não quero ver nenhuma resposta de vocês com crase nesses nomezinhos aqui. Outro caso que é proibido usar, sem concordância. O que é isso? Fui a festas. Festas é palavra feminina, mas aqui está no plural. O artigo também entraria no plural. Então, quando você não usa crase aqui, você está falando que isso aqui é só preposição. Você foi a algum lugar, foi a festas. Então, aqui é só a preposição. Se eu colocasse festa no singular, fui a festa, aí traria crase. Por quê? Porque aqui seria a preposição a mais o artigo a. O artigo a no singular, porque aqui tem a palavra festa no singular. Agora, se eu colocasse fui às festas, também teria crase, porque aí não seria mais só a preposição. Você estaria com a preposição a mais o as, que é o artigo a, mais o s indicando o plural ali, concordando com festas. Então, a crase só é proibida aqui, nesse fui a festas, porque não tem concordância. Então, a gente não tem um artigo, tem só preposição. Então, a no singular mais palavra no plural, crase nem a pau. Beleza? Entre palavras repetidas também é proibido. E, gente, é um monte de regras, eu sei, mas se vocês entendem que crase é preposição a mais artigo a, vocês conseguem fazer de boa sem ter que decorar tudo isso. Mas vamos seguir as regrinhas aqui. Fique cara a cara com ele. Cara a cara, palavra repetida. Então, entre elas, a gente não usa crase. E tem alguns casos que a crase é optativa. Por quê? Porque ali você pode ou não usar o artigo a. Antes de nome de mulher, a crase é optativa. Obedeço a Maria. Então, Maria é o nome de mulher. E aí você pode usar com ou sem crase. Beleza? Calma que estão acabando. Antes de pronome possessivo, que é esse meu, minha, sua, quando é pronome possessivo feminino, a crase também vai ser optativa. Naquela expressão que a gente usa muito, tipo, fui até a esquina, também vai ser optativa. Agora, muita atenção aqui, porque esse caso, mesmo vocês sabendo que é a mais a, blá, 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 precisa de atenção. Tem umas palavrinhas que são especiais. Elas vão ter crase só quando elas estiverem determinadas. Ou seja, quando tiver alguma coisa determinando mais elas ali. É o caso da palavra terra, casa e distância. Quando eu falo assim, voltei à terra, pode ser qualquer terra. Então, eu não tenho um artigo aqui, eu tenho só a preposição. Voltei à terra. Agora, se eu falo, voltei à terra dos sonhos, à terra dos meus sonhos, aqui a gente vai ter crase. Vocês estão vendo a palavrinha terra aqui? A gente não colocou só ela, a gente está determinando essa palavrinha. Não é qualquer terra, é terra dos meus sonhos. Então, a gente vai usar a crase, porque aqui a gente está entendendo que tem preposição a mais artigo a. Beleza? E aí é muito importante essa crase aqui também, que é nas locuções adjetivas, ou adverbiais, que com palavras femininas, né? Então, por exemplo, eu escrevo a caneta. A caneta é o modo que você escreve. Então, é uma locução adverbial que está dando uma circunstância de modo aqui para o verbo escrever. Caneta é uma palavra feminina, então aqui vai ter crase. Então, quando a gente fala, paguei à vista. À vista, como está o dolinho aqui falando para vocês, tem crase sim. Antes de lugares, quando houver paralelismo. O que é isso? Já ouviram aquilo de fui a, volto da, crase no a. Fui a, volto de, crase para quê? Então, sempre que você vai falar volto da, paralelismo é isso. Você faz uma coisa aqui e também vai fazer a outra lá. O volto da, a gente vê a preposição, o artigo a aqui. Então, você vai usar a crase. Fui a Bahia. Por quê? Porque você fala volto da Bahia.
Agora, quando você fala assim, fui a Londres, você volta de Londres. Então, não tem crase. Só que, quando tiverem determinados esses nomes dos lugares, por exemplo, fui a antiga Londres. Aqui eu coloquei um nomezinho determinando ele. Então, vai ter crase. Tá acabando para acabar. Crase também, quando tiver paralelismo entre as horas. Muita gente tem muita dúvida nisso aqui. Por exemplo, a reunião será de 8 a 10 horas. Aqui eu usei o D, então não preciso usar a crase aqui. Agora, a reunião será das 8 às 10 horas. Então, aqui tem o as. Aqui também tem paralelismo. Vamos usar a crase. É isso. O último é, refira-me àquele rapaz. Opa, mas calma aí, aquele rapaz não é masculino? Mas o que acontece? Quando a gente tiver a preposição a, mais um pronome demonstrativo, que é o aquele, estou demonstrando que é aquele rapaz, a gente vai usar a crase. Então, essa é outra regrinha especial para vocês. O a mais pronome demonstrativo, crase nesse pronome demonstrativo. E acabou, essas são as regrinhas. Eu vou deixar esse slide para vocês voltarem nelas. Eu sei que é muita coisa, mas só que se vocês forem ver com atenção, vocês vão ver que nem é tão difícil assim. Só para acabar, vamos fazer esse exercício juntos. Olha lá. Com a quarentena, estamos caminhando à distância ou à distância? Com crase ou sem crase? É sem crase. Por quê? Porque a palavra distância aqui não está especificada. A gente não tem nada especificando ela. Lembra lá que é o caso de terra, casa, distância? Então, se a palavra distância tivesse determinada, a crase iria ocorrer. Por exemplo, se eu falasse assim, com a quarentena estamos caminhando à distância de 2 metros. Então, aqui eu já determinei a palavra distância. Aí, vai ter crase aqui. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para vocês, porque eu só estou vendo minha tela. Então, gente, é isso. Todas as regrinhas de crase estão aí. É só vocês verem com calma que vocês vão entender certinho. Vou deixar 2 questõezinhas de exercício bem simples para vocês fazerem e testarem aí se aprenderam, tá bom? Um beijo, até mais. Vamos parar a gravação de novo, que agora eu aprendi.